Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Teoria Geral da Constituição. Como eu tinha dito para vocês, eu tenho a preocupação, né? Nós estamos bem avançados no nosso conteúdo e eu tenho a preocupação de me certificar, né? De certificar que nós conseguimos ao longo desse semestre, um semestre muito difícil para todos nós, um semestre muito difícil para você, aluno, um semestre difícil para nós, professores, para a instituição, mas nós temos, né, a preocupação de nos assegurarmos de que você realmente entendeu, né, o conteúdo que nós passamos esse semestre, que você conseguiu, apesar das dificuldades, dos problemas que surgiram, que você conseguiu apreender esse conteúdo. Então, esse é algo muito importante para mim. Então, por isso, eu fiz essa aula, né? Eu elaborei essa aula hoje. É uma aula que nós vamos fazer uma revisão com base na resolução de questões, né? É uma aula só de resolução de questões e nós vamos discutir, nós vamos relembrar. Você vai relembrar muita coisa daquilo que nós vimos no semestre que vem. Se vocês quiserem, eu posso fazer outra na aula que vem, tá? Se vocês quiserem. Posso fazer outra. Eu caço outras perguntas, ou então, se vocês quiserem um concurso específico, eu também tiro de um concurso específico, enfim, a gente vai fazendo. As de hoje eu selecionei de vários locais, tá? Tem da OAB, tem de concurso para assessor legislativo, tem de concurso para Tribunal de Contas, enfim, tem magistratura, né? Tem magistratura também de alguns tribunais de justiça, enfim. Eu selecionei de vários locais e a minha ideia era a gente trabalhar vários temas que a gente viu ao longo do ano, especificamente três, né? Hoje eu escolhi três temas, que são as classificações das constituições, que são ainda, temos a classificação das normas constitucionais, né? A eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, e nós temos, por fim, né, o bicho-papão desse semestre, que é o controle de constitucionalidade. Tá? Então, eu escolhi esses temas para gente focar e ver como é que eles são trabalhados, como é que eles são trabalhados em concurso, como é que eles caem, via de regra, como é que eles se apresentam, tá? E dá para você também, né, mais ou menos um caminho das pedras e para você já ir aprendendo, né, a resolver essas questões. A OAB está logo ali, gente, a OAB está logo ali. Então, professor, ainda faltam 4 anos e meio, 4 anos e meio, 4 anos. Gente, passa rápido, passa muito rápido, tá? Passa muito rápido. Então, quando vocês olharem, quando vocês piscarem, vocês já estão no nono, no 10º semestre, no 8º semestre, e aí você já vai estar preocupado com o TCC, você já vai estar preocupado com o fim do seu curso. Espero que você não seja como eu fui, preocupado com horas complementares, que você está devendo um mundo de horas complementares. Não façam isso, tá? Vão fazendo as horas complementares ao longo do curso, facilita muito para o final, e aí você consegue realmente ficar livre para focar no seu trabalho de conclusão de curso, no seu TCC e na prova da OAB, que é o seu grande objetivo, né? Que é o seu grande objetivo. Tá? Então nós estamos aqui para ajudar você dar um caminho das pedras, né? Ver como é que essas questões aparecem, etc. Tá bom? A prova da OAB que não é fácil, não é fácil mesmo, é uma prova cara, então para você ficar repetindo, é uma prova cara, né? É uma prova quase R$ 300, né? Não é uma prova barata. Então é algo que vamos fazer, mas vamos fazer para passar. Vamos fazer para passar, né? Vamos lá, gente. Então olha só. Desculpa. Então essa questão aqui, ela te dá um enunciado, tá? Ela te dá um enunciado e um enunciado bem curtinho, né? E depois ela pergunta sobre a classificação das constituições. Então ela te apresenta um texto do Nunes Araújo Júnior, né? O Nunes Júnior Araújo, não conheço particularmente, tá? Mas diz assim: é importante notar que a forma e o conteúdo das diversas constituições tornam operantes
algumas classificações que não possuem outra finalidade senão realçar características do texto constitucional segundo valores determinados, como, por exemplo, a origem, a mutabilidade, a forma e o conteúdo. Né? Bom, gente, então, esse texto ele é dispensável, tá? Quando eu leio uma pergunta, quando eu estou fazendo um teste, né, e via de regra, os testes são feitos para que você tenha 3 minutos por questão, mais ou menos, né, aproximadamente. Tá? Você tem 3 minutos para resolver cada questão. Você não pode perder muito tempo. Né? Vocês vão ver que a prova do AB com 5 horas e 80 questões, né, é uma prova que você faz. Se você for para fazer sério, você vai ver que você vai consumir praticamente todo esse tempo, tá? Se você sair com 3 horas de prova, 2 horas e meia de prova, cara, honestamente, ou você é gênio, tá? Precisa ganhar uma bolsa da Grant, porque você é genial, né? Ou então você não fez a prova prestando muita atenção, porque a OAB trabalha com enunciados muito longos, com questões com alternativas muito longas, tá? Então, via de regra, se é para você fazer direito, você vai sair bem no final desse tempo. Você vai estar copiando lá as respostas no cartão de alternativas, você vai estar correndo, porque você vai estar provavelmente no finalzinho do seu tempo. Tá? Eu me lembro eu acabava a prova com meia hora, né? Faltando meia hora para acabar o tempo, às vezes até menos, né? Eu lembro que eu fiz 4 vezes, né? Eu passei na quarta. Passei na minha quarta tentativa, ainda no quinto ano, né? No décimo período de faculdade. Mas não precisava disso, né? Não precisava disso. Mas enfim, vamos lá. Gente, quanto à classificação, uma constituição pode ser. Vamos lá, pensa aí. Pensa aí. Vamos dar um tempinho para você pensar. Quanto à classificação, uma constituição pode ser. Pode ser o quê? Né? Então nós temos. Vai, lê aí, lê aí. Já deve ter dado para você pegar uma ideia, né, das alternativas. Se bem que você também pode pausar a qualquer momento, então acho que besteira eu pausar aqui, né? Besteira eu parar aqui. Você me pausa e você olha aí com atenção as alternativas, tá? É legal que você tente responder, que você tente resolver antes de eu te dar a resposta, tá? Então, pausa um pouquinho, pensa, marca a resposta que você acha que é correta, tá? E depois você segue para a próxima, tudo bem? Gente, alternativa A. De acordo com a alternativa a Constituição, então, quanto à classificação, uma Constituição pode ser outorgada, que é quando, né, quando a Constituição é fruto de um processo democrático elaborada por ordem constituinte, desculpa, elaborada por poder constituinte, exercido por uma Assembleia Constituinte. Gente, a alternativa A está incorreta. A alternativa A está errada. Pode riscar ela. Né? Por quê? Porque as constituições outorgadas são as constituições em que não existe participação democrática. São as constituições que são impostas. Tá? São constituições que descem goela abaixo do povo. A Constituição outorgada é aquela Constituição que é imposta pelo governante. Né? Então, exemplo, Constituição de 1824, Constituição do Império, uma Constituição que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Tá? Pelo imperador Dom Pedro I. Então, outorgada é aquela Constituição que não possui participação democrática. Aqui o correto seria promulgada, né? Constituição promulgada, quando é fruto de um processo democrático e elaborada pelo poder constituinte, exercido por uma Assembleia Constituinte. Aí sim, aí estaria correto, não é o caso. Né? B. Dogmática,
quando é formada a partir de textos esparsos, sedimentada em costumes derivados das decisões, tendo sempre como base documentos históricos. Não, meus caros. É o contrário, né? É o contrário. Essa Constituição, formada a partir de textos esparsos, sedimentada em costumes derivados das decisões, tendo sempre como base documentos históricos, é a Constituição histórica. A Constituição histórica, tá? Constituição histórica. A Constituição histórica é aquela que não se resume a um único documento, né? A Constituição histórica é uma Constituição aberta e ela vai sendo alterada, ela vai evoluindo com o passar dos anos, com o passar das décadas, dos séculos, enfim, mas ela vai evoluindo, ela vai se transformando em razão de decisões, de leis, de atos normativos que vão ganhando status constitucional com o passar do tempo. É algo, talvez para nós seja algo um pouco difícil da gente entender, é algo muito fora da nossa lógica, porque nós nunca tivemos uma Constituição assim. Todas as constituições brasileiras, as 7 ou as 8 constituições, dependendo de como você conte, né, foram constituições, ao contrário, constituições dogmáticas. Né? Nós nunca tivemos uma Constituição histórica. Tá? Nunca tivemos uma Constituição histórica. Todas as nossas constituições são dogmáticas. Histórica, né, talvez a Constituição histórica mais memorável é a Constituição da Inglaterra, né, a Constituição da Inglaterra, a Constituição inglesa, que é uma Constituição realmente histórica. Né? A Constituição, não existe um documento, né, um livrinho chamado Constituição Federal. O que existe, na verdade, são várias decisões judiciais, várias normas com o passar do tempo, produzidas, né, ao longo de décadas, de séculos, enfim, que possuem status constitucional. Então, quando eles estudam a Constituição, não é que nem a gente, né? A gente abre a Constituição Federal e vai lendo. Não, eles vão numa decisão judicial, depois eles fecham e vão em outra decisão judicial, depois eles fecham, vão em outra decisão judicial, e assim eles estão estudando a Constituição inglesa. Outro exemplo de Constituição histórica é a Constituição do Estado de Israel. Né? O Estado de Israel, constituído em 1948, também possui uma Constituição histórica. Ao contrário, né? A Constituição dogmática é justamente o contrário. Constituição dogmática é aquela que é organizada em um único documento, organizado, né? Organizado e sistematizado. Tá? Organizado e sistematizado. Então, a alternativa B também está errada. Tá? Lembrando ainda que a Constituição dogmática é aquela que ela é produzida num determinado momento e pronto, né? Ela é entregue acabada. Ao contrário da Constituição histórica, né? Constituição histórica que está em constante evolução. Então, a alternativa B também está equivocada, também está incorreta. Alternativa C, olha só, reduzida quando é representada por um único código, por um código único sistematizado, e variada quando os textos estão espalhados em diplomas legais. Tá? Essa é uma classificação pouco conhecida e pouco utilizada, mas está correta. Tá? Mas está correta. Então você tem a Constituição reduzida, que é a Constituição que é reunida, compilada em um único documento, né, em um único código, seria o equivalente de uma Constituição dogmática, seria até uma expressão sinônima de Constituição dogmática. Tá? E variada é aquela que é espalhada em diplomas legais, né, muito parecida com a Constituição histórica. Tá? É uma classificação pouco utilizada, pouquíssimo utilizada, mas não é por isso que ela deixa de estar correta. Tá? Nesse caso aqui, a alternativa C é a alternativa correta. Tá? Ainda que você não soubesse, você poderia deduzir a alternativa C como correta se você fosse por eliminação. Tá? Vamos para a próxima? Vamos fingir que não sabemos qual é a alternativa correta. Não sabemos, estamos na dúvida. Vamos para D. D de dado. Constituição pode ser material ou formal.
sendo que na primeira as normas são colocadas no texto constitucional sem fazer parte da estrutura mínima de qualquer Estado. Gente, vamos entender, vamos lembrar, entender não, né? Vamos lembrar o que é uma Constituição em sentido material e uma Constituição em sentido formal. Olha lá, Constituição em sentido material, uma norma constitucional em sentido material, significa dizer que essa norma, independente de onde ela esteja, o conteúdo material, né? Material tem a ver com a substância, o conteúdo dela tem natureza constitucional, possui natureza constitucional. Exemplo, no Brasil nós temos isso? Temos, né? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós temos que os tratados de direitos humanos aprovados, né, pelo Congresso Nacional na forma do artigo 60 da Constituição, ou seja, aprovadas pelo mesmo procedimento das emendas constitucionais, né, ou seja, votação, 2 votações em cada casa, 2 votações da Câmara dos Deputados, 2 votações no Senado Federal, e em cada uma das 4 votações, o tratado tem que ser aprovado por maioria qualificada, que nos termos da Constituição é de 3/5 do total de congressistas, né? Lembrando que são 513 deputados e 81 senadores, né? Então, 3/5 dos deputados têm que aprovar nas 2 votações que ocorrem na Câmara e 3/5 dos 81 senadores têm que aprovar o tratado quando ele passa nas 2 votações no Senado. Se o tratado internacional tiver, desde que verse sobre direitos humanos, né? Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos tiver essa forma de aprovação, a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, diz o quê? Que esse tratado internacional ingressa na ordem jurídica na forma com status de emenda constitucional. Ou seja, a Constituição reconhece a constitucionalidade material das normas desse tratado. Ou seja, eles não estão na Constituição, mas a Constituição reconhece que esse tratado possui normas de hierarquia constitucional. Entenderam? Então, material, eu falo do conteúdo, né? O conteúdo é de natureza constitucional, tá? O conteúdo é de natureza constitucional. Não interessa se está ou não dentro do texto chamado Constituição. Tudo bem? Tá? De outro lado, temos a constitucionalidade formal. O que é a constitucionalidade formal? Agora é o contrário, né? Não interessa o conteúdo, da norma. Interessa onde ela está. Se uma norma, por exemplo, que fala, sei lá, da criação do Ministério Público Federal. Se essa norma estiver na Constituição, ela será obrigatoriamente constitucionalmente formal. Tá? Por quê? Porque a forma, né? Sua estrutura. Essa norma se encontra onde? Dentro de um documento chamado Constituição. Então essa norma tem status constitucional, não em razão do seu conteúdo, não necessariamente em razão do seu conteúdo, mas em razão do local onde ela está. Está dentro da Constituição, logo é uma norma formalmente constitucional. Né? Tudo bem? Então, olha lá, vamos voltar para a alternativa D. Material, a Constituição pode ser material ou formal, sendo que na primeira as normas são colocadas no texto constitucional. Não, ao contrário, né? Ao contrário, no material, as normas materialmente constitucionais não interessa onde elas estão. O que interessa é o conteúdo, né? É o conteúdo. Não interessa se elas estão ou não dentro da Constituição. Tudo bem? Eu até dei o exemplo dos tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do artigo 60, né, da Carta Magna. Tá? Então, a alternativa D
de dado está incorreta, pronto, né? Matou mais uma. E aí ficamos entre a alternativa C e a alternativa E. A alternativa E também é difícil, porque usa uma classificação, de novo, pouco conhecida, tá? Mas é a seguinte, a Constituição pode ser universal quando é formada por uma única e específica ideologia. Então, universal quando é formada por uma única e específica ideologia, e abrangente quando apresenta uma série de ideologias que variam de uma nação para outra. Então, basicamente está dizendo assim, quando é formada por uma única ideologia, né, uma única e específica ideologia, ela é universal, e abrangente quando ela é formada por uma série de ideologias. Essa distinção, essa classificação existe? Sim, mas ela não tem esses nomes. Ela não tem esses nomes. Tá? Quando você tem uma Constituição formada por uma única e específica ideologia, você tem uma Constituição ortodoxa. Uma Constituição ortodoxa. Tá? Então, a Constituição ortodoxa e não universal. Constituição ortodoxa é aquela formada por uma única e específica ideologia. De outro lado, quando ela é formada por uma série de ideologias, ela não é abrangente, ela é eclética. Então essa classificação com respeito a ideologias existe, só que ela não tem esses nomes. Ela é ortodoxa ou eclética. Tá? Então é uma pergunta difícil, tá? Eu não estou aqui também para dar brigadeiro para vocês, tá? Doce de leite. Estou aqui para ver sangue, suor e lágrimas, né? Então, primeira alternativa, vejam, uma matéria que aparentemente é simples, mas você vê que como existem várias classificações, várias classificações, né? É possível também você dar uma complicadinha, tá? Então, no nosso caso, né, na primeira questão, alternativa correta, alternativa C, de novo, que utiliza uma classificação pouco comum, tá? Uma classificação não muito difundida, mas que é correta, tá? É reduzida e variada. Reduzida é sinônimo, né, de dogmática, variada, remetendo aí à Constituição histórica, tá? Beleza. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Questãozinha boa, hein? Questãozinha boa. De novo, falando de classificação das constituições, né? Classificação das constituições. Então, o enunciado é assim. O enunciado vai assim. O grupo que tomou o poder após um golpe de Estado constituiu uma comissão de notáveis, uma Assembleia Constituinte, né? Constituiu uma comissão de notáveis para elaborar um projeto de Constituição, o qual foi submetido à apreciação popular, tendo a população liberdade para escolher entre as opções sim e não. Com a aprovação popular, a nova Constituição entrou em vigor com a edição de decreto da Junta de Governo. Para facilitar a atualização do texto constitucional, foi previsto que parte de suas normas poderia ser alterada com observância do processo legislativo regular, ou seja, aqueles processos legislativos para a criação de leis ordinárias, enquanto a alteração das normas restantes exigiria um processo legislativo qualificado. Um processo legislativo mais complexo, mais rigoroso do que o regular, naturalmente. A Constituição, além disso, buscou abranger, né, distintas concepções ideológicas como a livre iniciativa e a função social da propriedade. A Constituição acima descrita pode ser classificada como, então, quanto à origem, né, revolucionária, cesarista, promulgada, liberal social, cesarista de novo, né? Depois, quanto à alterabilidade, né, semirrígida, formal, outorgada e dirigente. E depois, quanto à axiologia, né, ideologicamente neutra, compromissória, dirigente. Pausem o professor, podem pausar o professor aí, tá? Pausem o professor, pensem o que vocês acham, qual vocês acham que é a alternativa correta e vamos discutir, vamos entender, tá bom? Vamos entender. Estamos aqui não para decorar, estamos aqui para entender, tá?
Então, eu não vou parar, tá? Eu não vou parar porque você tem o controle absoluto. Você pode pausar o professor a hora que você quiser. Então, alternativa A diz assim: revolucionária, semirrígida, ideologicamente neutra. Bom, vamos lá. Vamos à classificação revolucionária, né? Gente, vamos lá. Toda Constituição nasce da ruptura da ordem jurídica anterior. Né? Toda Constituição nasce da ruptura da ordem jurídica anterior. Então, toda Constituição é, de uma certa forma, revolucionária. Né? Toda Constituição, via de regra, né, num estado, numa situação normal, toda Constituição é revolucionária. Isso, claro, né, dentro de uma lógica de um Estado de Direito. Né? Semirrígida? Sim, ela é semirrígida. Tá? Ela é semirrígida. E, no caso, ela é revolucionária também. Né? O grupo tomou o poder após um golpe de Estado. Ele está te dizendo que a Constituição é revolucionária. Agora, ela é semirrígida? Sim, ela é semirrígida. Tá? Por quê? Porque ele está dizendo aqui ó, que para facilitar a atualização do texto constitucional, foi previsto que parte das suas normas poderia ser alterada por processo legislativo regular, enquanto uma outra parte exigiria um processo legislativo qualificado. Né? Então, é semirrígida por quê? Porque uma parte dela pode ser alterada pelo mesmo processo legislativo de criação de uma lei ordinária, de uma lei comum, né? E uma outra parte utilizando um processo legislativo mais complexo. Então, ela não é rígida, ela é só semi-rígida, ela fica na metade, né, do caminho. Ela tem uma parte flexível e ela tem uma parte rígida, logo, ela é semi-rígida. E aqui que vem o maior problema, aqui que você consegue excluir a alternativa A como verdadeira. Por quê? Porque a alternativa A diz que ela é ideologicamente neutra. Não, não é. Né? A Constituição, além disso, busca encampar distintas concepções ideológicas, como livre iniciativa e função social da propriedade. Então eu não posso dizer que essa Constituição é ideologicamente neutra. Pelo contrário, ela tem ideologias. Ela tem ideologias. Ela possui uma carga axiológica, uma carga de valores. Então eu não posso dizer que ela é ideologicamente neutra, por isso, se você estava na dúvida, você pode riscar a alternativa A. Depois, alternativa B, cesarista, semirrígida e compromissória. Cesarista, semirrígida e compromissória. Gente, olha só. O que é a Constituição cesarista mesmo, hein? O que era mesmo, hein? Ah, professor, eu lembro, tenho certeza, eu sei sim. Gente, o que é a Constituição cesarista? A cesarista é a Constituição que fica entre, né, a Constituição outorgada e a Constituição promulgada. Não é nenhuma nem outra. Tá? Constituição cesarista não é nenhuma nem outra. A Constituição cesarista é uma Constituição elaborada pelo governante, tá? Elaborado pelo governante, mas que busca aprovação popular, em busca de legitimidade. Essa é a Constituição cesarista. Tá? Então, existe uma participação popular? Existe, mas não é uma Constituição promulgada. Tá? Não é uma Constituição promulgada. A Constituição promulgada é a Constituição em que existe amplo, aberto, tá, debate com a população. A população opina, a população participa ativamente do processo de elaboração da Constituição. Muito diferente da Constituição cesarista. A Constituição cesarista, tudo que você faz depois é um plebiscito e você submete à aprovação do povo só para eles dizerem se concordam ou não concordam. Tá? Então a população participa, mas a participação popular é bem menor, é bem mais restrita do que numa Constituição promulgada. Aliás, o enunciado ele te diz assim, ó, o grupo que tomou o poder após o golpe de Estado constituiu uma comissão de notáveis para elaborar o projeto de Constituição. Gente, esses notáveis
foram eleitos pelo povo? Não. Eles foram constituídos pelo grupo que tomou o poder. Eles foram constituídos pelo grupo que tomou o poder. Então você não pode dizer que essa Constituição é promulgada, tá? Você não pode dizer que essa Constituição é promulgada. Por quê? Porque numa Constituição promulgada, essa comissão de notáveis, né, essa Assembleia Constituinte, seria composta, seria formada, seria constituída por quem? Pelo povo, mediante votação do povo, dos cidadãos, tá? E depois ele te dá uma outra pista, tá? Elaborar um projeto de Constituição, o qual foi submetido à população popular, né, à apreciação popular, tendo a população liberdade para escolher entre as opções sim e não. Ou seja, concordam ou não concordam. Né? Ou seja, você não tem uma participação ativa da população na criação da Constituição. Tá? Tudo que é dito para a população é para que elas escolham sim e não. Né? E aí, por último, vem assim, ó, com a aprovação popular, a nova Constituição entrou em vigor por quem? Pela Assembleia Constituinte? Não. Com um decreto da junta do governo do grupo que tomou o poder, tá? Por meio de edição de decreto. Gente, essa Constituição, ela não pode ser jamais, você pode dizer que é uma Constituição promulgada, tá? Não é uma Constituição promulgada. Por quê? Primeiro, não foi a população que montou a comissão de notáveis, né? Não foi a população que montou a Assembleia Constituinte, que elegeu a Assembleia Constituinte. Depois, não houve ampla participação popular no processo de elaboração da Constituição. Né? Tudo que foi dado para o povo foi, depois que a Constituição já estava pronta, né? Depois que a Constituição já estava pronta, foi fornecida à população o poder de escolher se aprovava ou não. E por último, a Constituição entra em vigor não por autorização da Assembleia Constituinte, mas por decreto do governo, decreto da junta de governo. Tá? Gente, isso aqui é a definição perfeita, perfeita de uma Constituição cesarista. De uma Constituição cesarista. Tá? É a definição perfeita de uma Constituição cesarista. Depois, já vimos que ela é semirrígida, e por último temos aqui compromissória. E, gente, o que é compromissória? O que é uma Constituição compromissória? Também tem a ver com ideologia, tá? Defendida na Constituição. Uma Constituição compromissória é sinônimo de uma Constituição dirigente. Compromissória e dirigente são sinônimos, tá? São sinônimos. Eu dizer que uma Constituição é compromissória, dizer que uma Constituição é dirigente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, é uma Constituição dirigente? É uma Constituição que... Aliás, lembrando, né? O que é uma Constituição dirigente, como é a nossa, de 1988? A Constituição dirigente é aquela que determina trabalhos, né, função do Estado para participar ativamente, né, do controle da sociedade a fim de que sejam protegidos alguns valores constitucionais. Né? Isso é uma Constituição dirigente. Uma Constituição dirigente. No caso, né, a Constituição aqui manda que o Estado proteja, né, promova e proteja a livre iniciativa e promova e proteja a função social da propriedade. Nós estamos falando de uma Constituição dirigente, portanto, posso dizer que ela é compromissória. Alternativa correta, alternativa B, de Os Brusundangas, obra de Lima Barreto, né? Alternativa C, já pode excluir de cara, né? Alternativa C, promulgada. Não, não é uma Constituição promulgada. Tá? Não é uma Constituição promulgada, nós já falamos sobre isso. Formal, tudo bem, é uma Constituição formal, né? Eles vão entregar um documento. E compromissória também, né? Dirigente. Mas ela não é promulgada, então a C de cara você já pode excluir. Liberal social, nem existe a classificação, tá? Outorgada, não é outorgada, não é outorgada. E dirigente, é uma Constituição dirigente. Mas, de novo, liberal social, não, está incorreto. Tá? E, por fim, alternativa E, cesarista? Sim, é cesarista. É flexível? Não, ela não é flexível. Por quê?
porque existe uma parte dela que, para ser alterada, exige um processo legislativo mais dificultoso do que o processo legislativo para a criação de leis ordinárias. Então não é uma Constituição flexível, é uma Constituição semi-rígida. Uma Constituição semi-rígida. É dirigente? Sim, mas de novo, você tem aqui a alternativa errada. A alternativa correta, alternativa B. Gente, se vocês não entenderem esses exercícios, depois vocês mandem lá no chat, tá? A gente fala sobre eles, eu posso falar mais sobre eles, etc. É só vocês colocarem qual é o número da pergunta e aí eu volto lá, tá? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A doutrina, ao referir-se à existência de constituições sintéticas ou analíticas, essa é fácil, né? Essa eu achei que é fácil. Essa eu devia ter dificultado um pouquinho mais. A doutrina, ao referir-se à existência de constituições sintéticas ou analíticas, trata a da identificação da legitimidade democrática subjacente ao seu exercício. Não, isso aqui seria ver se ela é promulgada ou outorgada ou cesarista. Não, falso. Tá? Então a de cara tá fora. Tá? Identificação da legitimidade democrática, eu queria saber se houve ou não participação popular, né? Se a Constituição é outorgada, se a Constituição é cesarista ou se a Constituição é promulgada. Então, tá fora, tá? Errado. B. Forma de veiculação das normas constitucionais. Então, se é uma Constituição dogmática ou uma Constituição histórica, né? Não, está errado, né? Está errado. Forma de veiculação, quero saber se elas estão organizadas e compiladas sistematicamente em um único documento, ou então se elas estão espalhadas por várias normas, né, pulverizadas no ordenamento. Tá? Então, está errado. Está errado. C. Grau de detalhamento empregado nos respectivos termos, bem como da abrangência das matérias tratadas. Tá? Basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Quando a gente fala de constituições sintéticas ou analíticas, nós queremos saber da extensão da Constituição, né? Da extensão da Constituição. Nós temos as constituições sintéticas, né? Talvez o exemplo mais icônico seja a Constituição dos Estados Unidos. Você pegar uma folha de sulfite frente e verso, você consegue escrever a Constituição americana, tá? Ela é bem singela, né? Ela é bem curta, é bem curtinha, tá? Ou, de outro lado, você tem, né, as constituições, via de regra, as constituições brasileiras, que são constituições analíticas, né? São constituições enormes. É claro que, com exceção da Constituição de 1891, que é uma constituição que a doutrina entende como sintética, todas as demais são constituições, inclusive a Constituição de 88, né, são constituições analíticas, também chamadas de constituições prolixas. Constituições prolixas. Qual é a diferença? As constituições sintéticas vêm estabelecer simplesmente, né, aquilo que é essencial, tá? Organização e limitação do Estado, né, e limitação dos poderes do Estado, questão de estabelecer garantias e direitos fundamentais e separação dos poderes. Só. É só. Por isso que a Constituição americana ela é tão curtinha, né? Ela organiza ali os Estados Unidos, limita o exercício, né, dos poderes do Estado americano, estabelece algumas garantias fundamentais, né? Claro que a maioria vem depois, né, na forma da Bill of Rights, tá? Estabelece ali a separação dos poderes e acabou. Tchau, PT, saudações. Né? Enquanto que a Constituição analítica não. Né? A Constituição analítica ela fala do sexo dos anjos, né? Ela fala de tudo, ela quer regular tudo, né? Ela fala do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, dos municípios, dos estados, competências da União, competências dos estados, competências dos municípios, Tribunal de Contas, deveres do Presidente da República, não sei o que, do vice, enfim, né? A Constituição analítica é uma Constituição que
é uma Constituição que não para só naquilo que faz a Constituição sintética, né? A Constituição analítica, ela quer se debruçar sobre tudo, né? Ela quer regular tudo, tá? O máximo de matérias possível, né? O máximo de matérias possível. Então, são constituições muito grandes, né? Vejam a nossa atual, por exemplo, uma constituição enorme, né? Uma constituição de 250 artigos, mais ainda, né, um ADCT, um ato de disposições constitucionais transitórias, também relativamente avantajado, né? Então, basicamente, quando a gente fala de classificação das constituições quanto sintéticas ou analíticas, nós estamos falando do grau de detalhamento empregado nos textos, né? E a abrangência das matérias. Tá? D. Do procedimento adotado para modificação do texto constitucional, comparando-o com o procedimento aplicável à legislação ordinária. Falso. Isso aqui é a classificação da Constituição quanto à sua alterabilidade, né? Quanto à aptidão para modificar a Constituição. Né? Modificar a Constituição. Então não tem nada a ver com Constituição sintética ou Constituição analítica. Nós estamos falando das constituições inflexíveis, flexíveis, semirrígidas, rígidas, etc. Tá? Então, estamos falando de constituições flexíveis, constituições semirrígidas, constituições rígidas, constituições ainda, né, inflexíveis, né? Se é que é possível. Não conheço particularmente nenhuma que seja inflexível. Tá? Então, não tem nada a ver. Tá? A D está falando de uma outra classificação. E por fim a E, que era a pegadinha. A E era para deixar você com dúvida. Tá? A E era para deixar você com a dúvida. Tá? E se você marcou na E, você caiu na pegadinha do examinador. Tá? O examinador ele diz assim, da doutrina de limitação do poder do Estado, da separação dos poderes e das garantias dos direitos fundamentais. Nossa, professor, mas não é isso que faz uma Constituição sintética? Sim, é verdade, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo, é isso que faz uma Constituição sintética. Mas quando eu classifico as Constituições quanto à extensão, eu não estou falando disso. Tá? Essa classificação de sintéticas ou analíticas é a classificação das Constituições quanto à sua extensão, né? Quanto ao seu tamanho. Tá? Então, aí, na verdade, quando a gente fala da alternativa E, a alternativa E ela está dizendo o que é uma Constituição sintética. Mas ela não está dizendo o que é a classificação das constituições quanto à extensão, que se divide em sintéticas ou analíticas. Tá? Então essa aqui, a alternativa E, é uma pegadinha, era uma pegadinha, bem claro, tá? Bem claro que é uma pegadinha, feita para pegar o concurseiro ali na curva, o candidato ali na curva, tá? Sempre tem, tá? Sempre tem pegadinha. A OAB, inclusive, eu acompanhei por muito tempo as provas da OAB e ela sempre foi pródiga. Ela sempre foi pródiga em pegadinhas, não é uma prova fácil. A proposta da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, não é uma prova fácil, tá? Não é uma prova fácil, é uma prova muito difícil. Isso explica, né? Isso demonstra por que via de regra, né, os aprovados não chegam a 50%, né? Não chegam a 50%, via de regra. Né? Então, daquela universidade X, dos 100 alunos que vão fazer a prova esse ano, a gente estima que metade vai passar e a outra metade vai virar estatística. Né? Vai virar estatística. É claro que muitas aqui na região têm um índice até menor do que isso, até menor do que 50%. Né? Nós queremos, ao contrário, nós queremos que você não tenha que se preocupar com isso. Tá? Então estamos aqui, vamos fazer a nossa parte, mas você também tem que fazer a sua. Eu sei que é difícil, mas tem que regaçar os livros, pegar e destruir os livros, drenar o professor, fazer pergunta, tá? Que nós queremos que você não se preocupe com isso, que você não seja estatística, para que você termine lá o seu, faça a colação de grau, já tendo, né, como eu tive, como várias outras pessoas que eu conheci também tiveram, já tendo ali a sua aprovação na mão, né, você só precisa depois pegar o termo de conclusão de curso, levar na faculdade, né, levar na OAB, para você pegar a sua autorização provisória, né. Ah, que momento bom. Vocês vão passar por isso, eu tenho certeza.
Tá? Então, alternativa correta, alternativa C. Espero que vocês tenham entendido por que a alternativa E de escola está errada. Tá? A alternativa E está errada. E por quê? Porque ele diz o que é uma constituição sintética, tá? Mas ele não fala da distinção, né, do que significa, né, essa distinção entre sintéticas ou analíticas. Ou melhor, não diz, não explica essa classificação quanto à extensão. Tá? Então, por isso, né, por ser uma alternativa que perfeitamente explica o que é uma constituição sintética, mas que não explica a diferença entre ambas, é a alternativa errada. Tá? Vamos lá. Ué, vamos para frente, filho. Agora sim. Próxima pergunta, que é a seguinte. Dentre as classificações atribuídas às constituições, é correto assinalar que a Constituição brasileira é... Gente, essa aqui é uma questão muito fácil, muito batida. Eu honestamente não acredito que você pegue uma questão assim hoje. Tá? Eu acho muito difícil, eu acho muito improvável você chegar num concurso, numa prova da OAB, num concurso qualquer, e você pegar uma questão dessa. Tá? Eu, particularmente, pode acontecer? Até pode, mas eu acho extremamente improvável. Tá? A classificação da Constituição Brasileira de 88, ela foi, né, ela é estudada a exaustão, né, de modo que de cara você já vê a alternativa correta, né? Alternativa correta, alternativa C, rígida quanto à sua alterabilidade e analítica quanto à sua extensão. Né? Desculpa, gente, desculpa. Alternativa B, eu vou editar isso aqui depois. Né? Dogmática quanto ao modelo de elaboração, dogmática sim, porque ela está toda num único documento. Né? E heterônoma quanto à origem de sua decretação, que significa dizer que... Não, gente, é o contrário, né? Alternativa C, desculpa. Tá? Rígida quanto à alterabilidade, analítica quanto à extensão. Alternativa C. Eu botei aqui no local errado, tá? Alternativa C. Estou conferindo aqui agora. Alternativa C, tá? Vocês me desculpem. Eu vou subir esse arquivo depois, eu vou fazer essa alteração, tá? Não se preocupem. Eu vou fazer essa alteração, vai subir para vocês certinho. Alternativa C. Tá? Gente, vamos lá. Os itens a seguir apresentam proposições normativas a respeito da eficácia das normas constitucionais. Tá? Normas constitucionais, então nós mudamos agora o nosso tema. Saímos da classificação das constituições, viemos para eficácia das normas constitucionais. Quando a gente fala de eficácia das normas constitucionais, meus amigos, você tem que lembrar do quê? Você tem que lembrar da distinção entre eficácia e efetividade. Né? Eficácia e efetividade. O que é eficácia? Eficácia é a aptidão que uma norma jurídica possui para a produção de efeitos jurídicos. E efetividade? Efetividade significa a produção efetiva, né? a verdadeira produção de efeitos dessa norma no mundo real. Ou seja, efetividade significa a aptidão para a norma jurídica produzir mudanças no mundo fenomênico, né? Na nossa realidade, no mundo em que nós vivemos. Enquanto que eficácia é a aptidão para a produção de efeitos no mundo jurídico, na esfera jurídica. Tá? Você tem que lembrar que todas as normas constitucionais possuem um certo grau de eficácia, todas, tá? Todas. E aí você precisa lembrar que a eficácia das normas constitucionais segue uma escalinha, né? Uma escadinha de 3 degraus, que são as normas de eficácia, né? As normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Lembrando que as normas de eficácia plena são aquelas que desde o início, desde o momento da sua entrada em vigor, já estão perfeitamente aptas
para produzir a totalidade dos seus efeitos de maneira imediata, né? Integral e imediata. Né? Essas são as normas constitucionais de eficácia plena. De outro lado, você tem as normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida são aquelas que, a partir do momento em que são criadas, elas têm aptidão para a produção integral dos seus efeitos, de maneira imediata também, só que a norma em si prevê a possibilidade dela ter o seu escopo reduzido. Ter o seu escopo reduzido. Tá? Tanto assim é que um professor de direito constitucional chamado Michel Temer, também conhecido como Lord Voldemort, Nosferatemer ou Voldemort Temer, chama essas normas, né, no seu livro de direito constitucional, ele chama essas normas de normas de eficácia restringível, né, normas constitucionais de eficácia restringível, tá? Justamente porque a própria norma em si permite que ela tenha futuramente o seu escopo diminuído pela lei. E, por fim, você tem as normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que nascem, né, entram em vigor, mas não possuem ainda condição de produzir a integralidade dos seus efeitos. As normas de eficácia limitada, elas precisam ser complementadas, integradas pelo ordenamento jurídico infraconstitucional, para que somente então elas produzam efeitos. Tudo bem? Lembrou disso? Lembrou mais ou menos? Tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Ó. Essa aqui eu achei bacana, essa questão. Tá? Os itens a seguir apresentam proposições normativas a respeito da eficácia das normas constitucionais. Então, adoro esse tipo de questão. Adoro. A lei. Então, na verdade, são vários artigos aqui da Constituição, tá? Essas alternativas são vários artigos na Constituição. Artigo 88 está aqui, artigo 90. Tem vários artigos da Constituição que estão aqui. E eles colocaram, né, para a gente analisar a eficácia normativa de cada um deles. No final, veja, uma coisa que eu costumo fazer, tá? Eu já costumo ir no que o exercício me pede. São normas de eficácia limitada apenas as proposições normativas apresentadas nos itens. Apenas as proposições normativas apresentadas nos itens. Então, olha lá. Vamos lá. Tá? Então, já sabemos que estamos procurando... Desculpa. Já sabemos que estamos procurando normas de eficácia limitada. Gente, olha só. A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Vejam, a lei disporá sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Gente, essa norma constitucional, que se eu não me engano está no artigo 88, ela cria algum ministério ou órgão da administração pública? Não. Ela prevê a criação. Né? Prevê a criação por meio de lei. Gente, isso aqui é um exemplo clássico. Né? Essa redação é uma redação clássica de normas de eficácia limitada. Quando ela já começa assim, a lei disporá, a lei fará, a lei não sei o quê. Isso aqui é um exemplo clássico, tá? De norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Tá? 2. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Tá? Então é uma norma constitucional, se eu não me engano está no artigo 7º, tá? Se não me engano. Tá? Vem estabelecer então a piso salarial proporcional, né? Gente, de novo, a Constituição estabelece que é direito dos trabalhadores, mas ela estabeleceu algum piso salarial? Não. O piso salarial, né, ele é estabelecido, via de regra, em lei, ou então em norma coletiva, né, em lei, ou então
em acordo ou convenção coletiva. Tá? Então, você tem aqui uma outra norma constitucional de eficácia limitada. Tá? Essa norma não vai produzir os seus efeitos, não vai produzir todos os seus efeitos, até que surjam outras normas, lei, acordo coletivo ou convenção coletiva, que vão efetivamente criar os pisos salariais, Somente nesse momento é que essa norma da Constituição vai ser capaz de produzir os seus efeitos. Tá? Então você tem, engraçado, né? 1 e a 2, logo seguidinha, né? Você tem na 1 e na 2, as normas constitucionais de eficácia limitada. Alternativa correta de cara, alternativa A. Vamos ver as outras duas? Gente, olha só. A 3, ela fala de algo que vocês ainda não estudaram, que é o Sistema Nacional de Crise. Né? O Sistema Constitucional de Crise, que é o estudo do estado de sítio e do estado de defesa. Vocês vão estudar semestre que vem. Tá? Comigo mesmo. Constitucional 2, A Vingança dos que não foram. Né? Então, vocês vão estudar como é que funciona o estado de defesa, como é que funciona o estado de sítio, etc. Gente, olha só o que diz a norma da Constituição. Vocês não estudaram o Instituto, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, ou seja, terminando, né, estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Então ela está dizendo aqui o seguinte, ó, acabou o estado de sítio ou estado de defesa, vão acabar também todos os seus efeitos e ilícitos, né, e eventuais ilícitos cometidos por executores ou agentes poderão ser responsabilizados, né? Executores ou agentes poderão ser responsabilizados por eventuais ilícitos cometidos. Gente, essa norma é uma norma de eficácia o quê? Plena, contida ou limitada? Limitada vocês sabem que não é, né? Limitada vocês sabem que não é, que senão entraria também nas alternativas corretas. Gente, isso aqui é uma norma de eficácia plena. Ela precisa de mais alguma coisa para autorizar a responsabilização de executores ou agentes por eventuais ilícitos? Não, ela mesma já autoriza, né? Cessado o estado de defesa, cessarão também seus efeitos. Pronto, ela já manda cessar, né? Sempre que cessar o estado de sítio ou defesa, cessarão seus efeitos, não precisa de nada aqui, né? Sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Nós estamos falando de uma norma de eficácia plena, tá? E a 4, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição Federal de 1988. Tá? Gente, norma de eficácia plena ou contida? Plena ou contida? Não é limitada, a gente já sabe. Né? Outra norma de eficácia plena. Tá? A organização político-administrativa compreende União, Estado, Distrito Federal, municípios, todos autônomos. Pronto, precisa de mais alguma coisa? Não. A autonomia já está garantida pela própria Constituição Federal, de modo que a intervenção injustificada de uma pessoa política em outra vai ensejar, né, uma ação judicial, eventual ação judicial na justiça, de inconstitucionalidade, baseada justamente nesse artigo. Esse artigo já estabelece, né, que a República do Brasil, a República Federativa do Brasil, compreende, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Tá? Então, esse é o artigo 20, eu acho, 18, acho que é o artigo 18, por aí. Tá? É quando a gente começa a falar de organização do Estado, acho que é artigo 18. Tá? Então você tem aqui a primeira, 1 e 2, né, normas de eficácia limitada, 3 e 4, normas de eficácia plena. Tá? Opa, vamos lá. Essa não teve graça, né? Agora não teve graça. Vamos lá, olha só. Esquece. Finge que você não sabe qual é a resposta correta.
considerando-se o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho ou ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com relação à sua aplicabilidade, o referido artigo é classificado como norma constitucional de... Gente, olha só, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Primeiro, ela começa assim. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a norma ela diz o seguinte, né? Vamos reinterpretar, vamos ler essa norma de um outro jeito. A princípio, ela diz assim, a princípio é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas é possível que a lei estabeleça qualificações profissionais. Mas é possível que a lei venha a estabelecer qualificações profissionais. Então ela é uma norma que desde o início tem aptidão para produzir efeitos? Sim. A princípio, né, ela é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas ela permite, né, a norma constitucional permite que venha alguma lei depois, alguma lei superveniente, para reduzir o escopo, reduzir o âmbito, né, dessa liberdade. Então você está falando de uma norma de eficácia contida, que é aquela que permite que a lei, que normas infraconstitucionais venham a adequar e reduzir o escopo, né, a abrangência dessa norma. Lembrando que normas de eficácia contida possuem aplicabilidade direta, né, aplicabilidade direta e imediata, mas ela não é integral, né, porque ela permite a redução. É claro que enquanto não houver lei, né, ela é plena, mas ela admite, né, que essa plenitude seja reduzida por norma infraconstitucional. Tá? Exemplo, é livre o exercício da advocacia? Não. Né? Por quê? Você tem que ter algumas qualificações que a lei estabeleceu. Né? A lei estabeleceu. Primeiro, ser bacharel em direito. Segundo, ser aprovado, né, no exame da OAB. E terceiro, estar regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Você atende esses requisitos, parabéns. Você pode atuar como advogado, ou como consultor jurídico, ou como parecerista, né? Emissor de pareceres. Professor, e se eu não tenho? Você não pode fazer nada. Né? Não pode fazer nada. Tá? E se eu não tenho OAB? Nada. Mas não posso nem ser consultor? Não. E nem dar parecer? Não. Não. Tá? Não. A consultoria jurídica, né? O parecer, né? A consultoria jurídica, a assessoria jurídica, a emissão de pareceres e a defesa, claro, né, de clientes em juízo é um direito precípio, é um direito do advogado. Tá? Se você não é advogado, não, você não pode fazer nada disso. Né? Nada disso. Lembrando que no Brasil não existe, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, o paralegal, né, o paralegal. Paralegal, né, ou paralegal, traduzindo do português, né, é aquela pessoa que já é bacharel em direito, mas ela ainda não foi aprovada na BAR, né, na BAR Examination, que é o exame, vamos dizer, o exame da OAB nos Estados Unidos, né, ou melhor, em cada estado, né, dos Estados Unidos. Tá? Então, nos Estados Unidos, a pessoa que é simplesmente bacharel em direito, ela pode sim fazer algumas coisas, ela tem algumas competências, tá? Ela pode fazer algumas coisas. Não tudo que um advogado pode fazer, claro, mas ela tem algumas competências. Isso não existe no Brasil, tá? Isso não existe no Brasil. Se a pessoa simplesmente é bacharel em direito, enfim, ela pode fazer pós-graduação, né? Fazer um mestrado, doutorado, pós-graduação lato sensu, né? Uma especialização. E se ela for presa, ela tem direito de ser recolhida em estabelecimento prisional adequado, né? Porque ela tem ensino superior. É isso. É isso. Tá? E alguns concursos públicos também que exigem nível superior. É isso. Pode atuar profissionalmente como advogado? Não. Não. Tá? Seria crime, né? Seria exercício ilegal de profissão. É crime. Vamos para a próxima. Essa aqui eu não dei a resposta logo de cara. Né? Não dei a resposta logo de cara. Vamos para frente, então. Essa aqui é legal. Eu acho que é legal. Vamos lembrar. Em relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais,
assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Tá? Então vamos lá. As normas constitucionais de eficácia plena são suscetíveis de aplicação sem solução de continuidade. Verdade. Né? As normas constitucionais de eficácia plena, elas são suscetíveis de aplicação imediatamente, né? Aliás, imediatamente, sem nenhuma solução de continuidade, ou seja, o escopo delas sempre vai permanecer o mesmo, né? Elas não podem ter o escopo reduzido, como seria o caso de normas de eficácia contida, ou então elas não produzem efeito a partir de um certo momento, né? Quando elas são integralizadas pelo ordenamento jurídico infraconstitucional. Tá? Então, elas não têm as normas de eficácia plena não têm esses problemas. Então, alternativa A, de cara, alternativa correta. As normas definidoras de garantias de direitos fundamentais têm aplicação diferida e não aplicação ou execução imediata, como as normas programáticas. Gente, ao contrário, né? Ao contrário. Já acertamos aqui, já achamos a alternativa incorreta. Né? Já achamos a alternativa incorreta. Vamos ver as outras. As normas constitucionais de eficácia limitada não são providas de aplicabilidade direta e imediata, vez que carecem de regulamentação para tornarem-se aplicáveis. Sim, correto. Né? As normas constitucionais de eficácia limitada não têm aplicabilidade imediata nem direta. Verdade. Por quê? Porque para que elas produzam seus efeitos no ordenamento jurídico, elas precisam ser integralizadas, elas precisam ser complementadas pela ordem jurídica infraconstitucional. Alternativa C, correta também. Alternativa D, as normas constitucionais de eficácia contida não são dotadas de aplicabilidade integral, já que há a possibilidade do alcance do preceito ser reduzido pela legislação ordinária. Perfeito. Elas têm aplicabilidade direta, aplicabilidade imediata, mas não têm aplicabilidade integral. Por quê? Porque elas autorizam desde o início, né? Elas autorizam desde o início que o seu escopo, a sua abrangência, possa ser reduzido, né? Possa eventualmente ser reduzido pela legislação superveniente, né? Por leis supervenientes. É o caso, né? Nós acabamos de falar sobre isso, do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que dispõe que é livre o exercício de qualquer profissão, mas que autoriza, né? Autoriza a criação de regras para regular, para reduzir essa liberdade. Né? Então, incorreta a alternativa B. Né? Aqui você tem que lembrar da Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, artigo 5º, parágrafo 1º, que diz o quê? Que as normas estabelecedoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Aplicabilidade imediata. Então, a alternativa correta, alternativa B, tá? Alternativa B. Vamos até a Constituição, meus caros? Cadê a Constituição? Constituição Federal. Artigo 5º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Então, estamos lá no artigo 5º, né? Artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata. Então, gente, não tem o que falar. Não tem o que falar. Né? Não tem o que falar. Tá? Eu lembro a vocês o seguinte. O estudo ProAB, o estudo do direito, ele é um estudo que se concentra em 3 pés. Tá? 3 pés é um tripé, claro. Né? É um tripé. Tá? É lei, é estudo da lei seca. E quando eu falo lei, o que é a lei seca? A lei seca é a lei sem comentários. Né? Que você tem aquelas obras comentadas, Constituição comentada, Código de Processo Civil comentado e etc. A lei seca, que é a lei a lei não comentada, né? A lei pura, a lei como ela está vigente. Né? Então você precisa conhecer o texto da lei, a Constituição. É claro que você não precisa decorar. Você não precisa decorar. Tá? O que diz o artigo 5º, inciso 45? Não sei. Eu, particularmente, não sei. Tá? Mas você precisa ter mais ou menos, né? Você precisa ter mais ou menos em mente o que as normas dizem.
Tá? Eu, particularmente, por exemplo, eu não lembrava se a Constituição dizia isso no artigo 1º ou no artigo 2º, no parágrafo 1º ou parágrafo 2º do artigo 5º. Eu sabia que era um dos dois, tá? Mas eu sabia que isso estava na Constituição, eu sabia que isso estava no artigo 5º. Tá? Então eu acabei acertando, foi chute, tá? Eu não sabia se era parágrafo 1º ou parágrafo 2º. Acabei acertando no chute mesmo. Tá? Mas eu sabia que isso estava lá. Vocês têm que ser a mesma coisa. Vocês não precisam decorar, não precisa. Tá? Mas vocês precisam ter uma ideia bastante sólida do teor das regras, do teor das normas constitucionais, do teor do Código Civil, do Código Penal, do Código de Processo Civil, etc., tá? Do Código de Processo Penal, da CLT, e etc. Tudo bem? Do Estatuto do Idoso. Tem algumas normas menos importantes na prova do AB, mas se você puder conhecer, ajuda, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, é isso, mas são menos questões, né? São questões, o número de questões é muito menor. E é realmente que o que você precisa conhecer são as principais leis, né, do ordenamento jurídico brasileiro, começando pela Constituição, antes de qualquer coisa, né? A Constituição é o centro, né, o alfa e o ômega do ordenamento jurídico, então o seu domínio da Constituição tem que ser um domínio bem sólido, tá? E das principais leis, né, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a CLT. Né? Se você fizer isso, se você tiver um bom conhecimento dessas 6 regras, dessas 6 normas, né, as suas chances no AB já aumentam bastante. Não que as outras normas não sejam importantes. Esqueci mais uma, né? Esqueci o CTN, o Código Tributário Nacional, e temos o Código Comercial de 1850, que tem uma parte que continua em vigor, tá? A parte de navegação, por exemplo, continua em vigor até hoje. Para quem fosse especializar em direito comercial, né, direito empresarial, na prova do AB, inclusive, Código Comercial é fundamental. E tem o pior, né? Tem o pior, que não existe um código de leis administrativas. As leis de direito administrativo, elas estão espalhadas pelo ordenamento, né? Elas não foram reunidas em um código. Então, para o pessoal que for que nem eu, for para o direito administrativo, tem que conhecer, né? Tem que conhecer as leis, né, que falam sobre direito administrativo. Né? A Lei 8987, 8666, 9784 e assim sucessivamente. Né, as leis que regulam os princípios, né, e o funcionamento da administração pública. Tá? Beleza, show de bola. Vamos para a próxima? Sim! Essa aqui é legalzinha. Essa aqui também dá pra gente lembrar de algumas coisas. E eu falei agudo aqui, veio a minha cachorra. Não, Meg, pode deitar lá. Vai. Ela tá me olhando aqui. Bom, de acordo com o artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, essa pergunta aqui é legal. A norma constitucional que se extrai do referido preceito tem, alternativa A, eficácia limitada de princípio consumerista, eficácia limitada de princípio institutivo, natureza programática, eficácia contida ou eficácia plena. Tempo! Pensa aí. Pronto, pensou. Né? Deu um pause, você já pensou. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Alternativa A? Errou! Né? A alternativa A é a armadilha, né? Muitas vezes, gente, cuidado com a alternativa A, tá? Não vou dizer que ela sempre está errada, não. Mas a alternativa A é muito usada para colocar uma armadilha para você. Tá? Então, sempre que você tiver na dúvida da alternativa A, dá uma lidinha melhor, pensa bem, né? Tá? Então, pensa direitinho, porque às vezes não é necessariamente isso. Tá? A alternativa A, muitas vezes, ela vem para te pegar na curva. Né? Você lê o enunciado e cai na A, é isso, marca. E já era. Né? Tá? Gente, vamos lá. Vamos de baixo para cima, que eu acho que vai ajudar. Vamos eliminar as que a gente acha mais fácil. Pelo menos é isso que eu faço primeiro. Né? Eu sempre risco, e risco mesmo, tá? Eu risco aquelas que
eu tenho certeza que estão erradas. Isso facilita o meu raciocínio, porque eu já excluo a errada do meu pensamento. Eu não preciso mais ficar olhando para ela. Eu, particularmente, vejo, quando eu vejo 5 alternativas, eu fico... Para mim, é como se eu ainda estivesse considerando aquela, mesmo sabendo que ela está errada. Então eu risco ela, que eu não preciso mais vê-la, né? Eu não preciso mais vê-la. E aí eu fico somente com aquelas que eu ainda estou na dúvida. Pelo menos sempre funcionou para mim. Tá? Vamos então excluir aquela que nós sabemos, que nós temos certeza que não são. Gente, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que a norma está dizendo? Desculpa. A norma constitucional está dizendo o seguinte, vamos reformular. O Estado, por meio de lei, promoverá a defesa do consumidor. A Constituição está defendendo o direito do consumidor? Não. Ela está dizendo que o Estado fará isso na forma da lei. Né? Ou seja, a Constituição está dando um dever para o Estado. Né? Essa norma constitucional de defesa do consumidor, a defesa do consumidor só vai acontecer quando essa lei efetivamente tutelar a defesa do consumidor. Né? A lei que veio, aliás, né? Estamos falando da lei 8.098 de 1990, né? O Código de Defesa do Consumidor. Né? 8.070, acho que é isso mesmo, 8.098. Tá? Barra 90, 1990, tá? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Gente, é uma norma de eficácia plena? Ela já tem aptidão para produzir de forma integral, de forma imediata e de forma imediata, de forma integral e de forma direta todos os seus efeitos? Não. Não. Né? Ela que mesmo está dizendo que ela vai precisar de uma lei. Não é uma norma de eficácia plena. Então a E está fora. É uma norma de eficácia contida, ou seja, a lei estabelece, né, a norma traz, né, um direito de forma com uma incidência direta e imediata, mas ela permite redução? Não é bem isso. Né? Não é bem isso. É o contrário. Né? Aliás, essa defesa do consumidor só vai existir quando a lei vier para fazer essa defesa. Então, na verdade, também não é uma norma de eficácia contida. Nós estamos falando de uma norma de eficácia limitada. Tá? Uma norma de eficácia limitada. E aí nós ficamos então, né? E aí se você não prestar muito bem atenção, você vai cair ou na B ou na A. Ou na B ou na A. Tá? Gente, é uma norma de eficácia limitada. Você já deve ter chegado nessa conclusão. Aí você diz, então vou marcar A ou vou marcar B. Aí você errou. Você errou. Tá? Por quê? Porque não é nem a A e nem a B. Ó a pegadinha. Gente, norma de eficácia limitada de princípio consumerista. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é princípio consumerista falando da eficácia das normas constitucionais? Os princípios do direito consumerista fazem parte do direito do consumidor. O direito do consumidor, que vocês vão estudar, se não me engano, em direito empresarial. Tá? Direito empresarial, é isso mesmo. Tá? Então, não existe isso, eficácia limitada de princípio consumerista, não. Princípio consumerista tem a ver, existe dentro do sistema de direitos do consumidor. É um outro ramo de direito. Né? É uma outra parte do ordenamento jurídico brasileiro, mas que não tem nenhuma ligação com a eficácia das normas constitucionais. Gente, ai meu Deus, tem que lembrar disso. Quando a gente fala das normas de eficácia limitada, a gente diz que elas têm duas possibilidades. Né? Duas possibilidades. São as normas de eficácia limitada se dividem, né, para serem de natureza institutiva, princípio institutivo, ou princípio programático. Vai lá no seu caderno, nessa aula, que você vai achar isso lá. Você vai achar isso lá. Se você não achar, você copiou. Você não copiou. Tá? Você não copiou. O que é a norma de eficácia limitada de princípio institutivo? São normas que visam a criação
de estruturas do Estado, instituições do Estado. Então, a lei criará, por exemplo, o Conselho Nacional do não sei o que, norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Estamos falando da criação de uma instituição no Estado, né, no Estado brasileiro. Ou então pode ser uma norma de eficácia limitada de natureza programática, né, que são aquelas do inciso 6º, do inciso 7º, né, que estabelecem obrigações para o Estado concretizar, né, obrigações para que o Estado venha a concretizar. Gente, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, é uma norma de eficácia programática. Estabelece um programa a ser cumprido pelo Estado, né? Um direito a ser conquistado, né? A ser conquistado pelo Estado. Então, é uma norma de eficácia limitada de natureza programática. Então, alternativa correta, alternativa C. Sempre, sempre vá com calma, tá, gente? Só marque a alternativa se você tiver certeza solar, tá? Sempre pense um pouquinho. Essa aqui era pegadinha, essa aqui queria te pegar na curva. E eu diria para você que é uma pergunta muito boa. Para a pessoa que está meio sem atenção, né? Pessoa que está meio sem atenção, ela ia marcar eficácia limitada, ia marcar ou a A ou a B, né? Ia marcar ou a A ou a B, tá? Então cuidado com isso aí, né? Que beleza! Chegamos em controle de constitucionalidade, meus caros. Parte boa. Gente, olha lá. Então, as ações, as perguntas, né? As perguntas de controle de constitucionalidade, como eu disse, elas não caem, elas despencam. Elas despencam porque elas não são fáceis, tá? Elas não são fáceis. Geralmente são enunciados longos, tá? Não são perguntas fáceis, é um tema complexo e é um tema que você precisa dominar, tanto para quem vai para a OAB, como para quem vai para concursos públicos. Geralmente, meus caros, quando a gente fala de questões de controle de constitucionalidade, existe uma característica. Quase sempre, as questões versam sobre o controle de constitucionalidade concentrado. Controle de constitucionalidade repressivo, ou seja, exercitado pelo Poder Judiciário, de forma concentrada. Tá? Por quê? Porque significa que você deve conhecer todas aquelas leis que regulam as ações constitucionais, né? A ADIM, a DECOM, a DPF, né? E etc. Né? A ADIM, a DECOM, a DPF e a ação direta, a ADO, né? A ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Então, geralmente o que cai é alguma coisa assim. Tá? Geralmente, quase sempre, tá? Vai ser alguma coisa falando do controle de constitucionalidade pela via concentrada. Tá? Vamos lá, vamos encarar essa aqui. Ó. Essa aqui é intimidadora. Vamos lá, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Desculpa, gente, não é coronavírus não, tá? É rinite mesmo. Tá? O tempo vai mudar, então o meu nariz já começa a pingar. Nossa, rimou. Vamos lá. Em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, né, ajuizada originariamente perante o Tribunal de Justiça Estadual, o Procurador-Geral de Justiça requereu que fosse declarada a inconstitucionalidade de determinada lei municipal por ofensa a dispositivo da Constituição Estadual, que reproduz dispositivo da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados. Então é o seguinte, né? Existem partes os Estados federados, os Estados membros, como a gente falou, eles possuem competência para se organizarem a nível político, a nível administrativo e a nível financeiro, de forma que eles têm competência para elaborarem as suas próprias constituições. Mas essa liberdade para eles elaborarem as suas próprias constituições não é absoluta. Por quê? Porque existem partes da Constituição Federal que obrigatoriamente devem ser copiadas, devem ser transcritas para as constituições estaduais. Tá? Então, basicamente, é sobre isso que o exercício está falando. Nessa hipótese, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a referida ação direta é
Então, a ação direta é, vamos lá, alternativa A, admissível, não sendo cabível recurso extraordinário ou reclamação em face do acórdão estadual para o STF, por ser de competência originária dos tribunais de justiça estaduais o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais. Aqui eu tenho um problema, tá? De cara dá pra gente verificar aqui o problema. A alternativa, ela já dá um negócio aqui bem errado, tá? Porque ela fala assim, ó. Ela fala assim. Cadê o negocinho, gente? Não tô achando aqui o mouse. Ah, droga. Já dei a resposta, né? Aqui, agora voltou. Olha aqui, olha aqui. Agora apareceu, né, seu droga. É o seguinte, ó. É admissível? É admissível. Tá? É admissível. Mas olha só, vamos ler aqui, ó. Não sendo cabível recurso extraordinário ou reclamação em face do acórdão estadual para o STF. Ou seja, não pode recorrer do acórdão estadual, ou seja, da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, não pode recorrer para o Supremo Tribunal Federal, por ser competência originária dos tribunais de justiça estaduais o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais. Gente, é competência originária dos tribunais de justiça estaduais o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais? Sim! Sim, é. Tá? Quando uma lei municipal se choca com a Constituição estadual, a competência para julgar a constitucionalidade dessa lei municipal é de quem? Do Tribunal de Justiça do Estado. É verdade. Agora, dizer que não é cabível recurso para o STF, porque é competência originária, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, não tem nada a ver o fato de ser competência originária, ou seja, essa ação você tem que entrar onde? No Tribunal de Justiça do Estado. Mas é claro, dessa decisão, do acórdão, você pode o quê? Você pode recorrer. Você pode recorrer para o Supremo. Tá? Então a alternativa A está errada por causa disso, porque é o contrário, né? Cabe recurso. B, inadmissível. É inadmissível, então foi errado, né? Esse ADIM está errado, ele não seria possível. Sendo cabível recurso extraordinário em face do acórdão estadual para o Supremo Tribunal Federal por contrariedade ao dispositivo da Constituição Federal que estabelece competência originária do Supremo para ação direta de inconstitucionalidade. Gente, a lei que regula a ADIM, nós falamos sobre isso. A lei que regula a ADIM estabelece que o julgamento, né, o controle de constitucionalidade de leis municipais, quando elas se chocam, quando elas ofendem a Constituição Estadual, é de competência do Tribunal de Justiça do Estado. Então, nesse caso, não é competência originária do Supremo Tribunal Federal, competência originária do Tribunal de Justiça. Alternativa B, errada. Tá? C, é admissível, sim, ou seja, você poderia entrar com a ADIM lá no Tribunal de Justiça do Estado, sendo cabível recurso extraordinário, né, sendo cabível recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, em face do acórdão estadual, em face da decisão do Tribunal de Justiça, na hipótese de interpretação da norma constitucional estadual, contrariar o sentido da norma constitucional federal de observância obrigatória. Então, se, né, o Tribunal de Justiça, basicamente, está dizendo assim, se o Tribunal de Justiça entender que a norma da Constituição Estadual contraria o sentido da norma de Constituição Federal, é cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E você vai ter, né, você vai ter em questão, você vai ter em pauta a interpretação, né, de norma da Constituição Federal. Alternativa C, alternativa correta. Tá? Alternativa correta. D, inadmissível, sendo cabido reclamação em face do acordo estadual para o Supremo Tribunal Federal por usurpação de competência para julgar ação direta de inconstitucionalidade que tenha por parâmetro norma da Constituição Federal. Mas o parâmetro não é norma da Constituição Federal. O parâmetro é dispositivo da Constituição Estadual. Né? Então, alternativa D, alternativa errada também. E inadmissível por ser cabível apenas em caráter incidental,
ou seja, controle concreto, né? Controle concreto, controle difuso, né? E não principal, ou seja, abstrato, né? O controle de constitucionalidade de leis municipais que, direta ou indiretamente, tenha por parâmetro normas da Constituição Federal. Gente, de fato, né, o controle de constitucionalidade de normas municipais que firam diretamente a Constituição Federal somente pela via incidental, somente pelo sistema americano, né, somente pelo sistema concreto, né, incidental, concreto. Não é permitido o principal ou abstrato, ou o sistema austríaco, tá? Concentrado. Tá? Então, mas no caso, de novo, né, o que está em voga, né, o que o exercício pergunta é uma ofensa de uma lei municipal a dispositivo da Constituição Estadual. Portanto, é cabível sim, tá? É cabível sim controle concentrado de constitucionalidade, cuja competência, né, o foro competente é o Tribunal de Justiça do Estado. Alternativa E, alternativa incorreta. C, alternativa que você deveria marcar. Gente, nós falamos sobre tudo isso aqui. Nós falamos sobre tudo isso aqui em controle de constitucionalidade. Se você estudou, é claro que algumas palavras talvez vocês não vão conseguir entender, mas a grande maior parte desse exercício tem que estar no domínio de vocês. Se não estiver, nós temos um problema. Tá? É claro, professor, eu não sei o que é um recurso extraordinário, o que é uma reclamação. Nós não falamos sobre isso. Isso é matéria de processo. Tá? Vocês vão ver em processo civil. O que é um recurso especial, o que é um recurso extraordinário, o que é uma reclamação, o que é um agravo de instrumento, né? Apelação, e etc. Embargo de declaração, e etc. Tá? Então, isso aqui, confesso que não tratei com vocês mesmo. Vocês vão ver em um outro momento. Tá? Mas a grande maior parte de tudo aquilo que está nesse exercício, vocês têm que dominar. Vocês têm que dominar. Tá? Facinha. Essa aqui é facinha, tá? De novo, também não acredito numa questão assim, tá? Só pra gente descontrair. Não acredito numa questão assim. A Constituição Federal estabelece alguns legitimados para procuração direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. Então, Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Contas da União. Assinale a alternativa que não contemple um desses legitimados. Gente, facílimo, né? Alternativa D, tá? A 4, o Tribunal de Contas da União. Vamos lembrar? Vamos lembrar quais são? Tá? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara dos Deputados, tá? Mesa do Senado Federal, Governador de Estado, Assembleia Legislativa do Estado, tá? Conselho Federal da OAB, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical de âmbito nacional. Tá? Basicamente é isso. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que é isso aí. Tá? São esses os legitimados. Tribunal de Contas da União. Não, o Tribunal de Contas da União não recebeu legitimidade para a propositura de ADIM ou ADECOM. Lembrando que os ROIs, né, os ROIs de legitimados são os mesmos para as 4 ações, né? ADIM, ADECOM, ADINO, né, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a DPF, né? Os legitimados são exatamente os mesmos. Né? Então essa foi fácil, essa foi só para descontrair. Tá? Essa foi só para descontrair. Ação, vamos para a próxima. A ação direta de inconstitucionalidade é um importante instrumento previsto na Constituição Federal, lá no artigo 101, 102, coisa assim, tá? Para a solução de grandes questões constitucionais. Considerando as disposições legais e doutrinárias sobre esse tema, é correto afirmar que, dentre os legitimados para propor ação de inconstitucionalidade, estão
o presidente da República, o governador do estado, o prefeito municipal e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional ou regional. Falso. O que está errado aqui? Primeiro, prefeito municipal, né, os prefeitos não têm competência, para propor, não são parte legítima para a propositura de ação de ADIM, né, de ADIM. E de novo, e aqui também, né, as confederações ou entidades de classe que obrigatoriamente devem ser de âmbito nacional, não podem ser de âmbito regional, tá? De âmbito nacional, ok? Tá? Então a A errada. B. A ofensa arguída no controle concentrado deve ser direta ou reflexa ao texto constitucional, alcançando situações em que a análise da conformação-coordenamento exige a prévia análise da legislação infraconstitucional. Ao contrário, né? Não é admissível, né, controle concentrado de natureza reflexa, né? O controle de constitucionalidade deve ser direto, né? O choque, a ofensa deve ser direta, né? Não é admitida o controle concentrado de ofensa reflexa ao texto constitucional. Tá? Lembram disso? Falamos sobre isso. Tá? C. O primeiro requisito indispensável à petição inicial da ADIM é a indicação dos dispositivos sobre os quais versa a ação, bem como dos fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada um deles. Gente, alternativa correta, tá? Alternativa correta. Quando você entra com a ADIM, quando você faz uma petição inicial de uma ADIM, você já fez, pessoa? Não, nunca fiz. Eu já só fiz assim, em exercício, né? Na faculdade. Nunca fiz porque eu não sou um daqueles legitimados. Não sou presidente da República, nem presidente da mesa do Senado, da Câmara, enfim. Né? Então eu nunca fiz profissionalmente, mas apenas exercitando, né? Apenas no escritório de prática jurídica, né? No escritório de prática jurídica da faculdade. Mas quando você faz uma petição inicial de ADIM, ou das outras, né, das outras três, né, ADINO, ADPF ou ADCOM, a primeira coisa que você tem que fazer é indicar quais os dispositivos que são pertinentes, né, que estão sendo atingidos, que estão sendo violados, né, dispositivos constitucionais estão sendo violados e fundamento jurídico do pedido. Por quê? Por quê? Você tem que explicar por quê, né, onde está a inconstitucionalidade. Né? Você tem que explicar, né, aquela lei, ela fere quais dispositivos constitucionais e por quê. Né? Então, por que aquela lei é parcialmente ou totalmente inconstitucional? Tá? Você precisa então explicar. Tá? Então, fundamento jurídico do seu pedido. Claro que o pedido, né, de uma ADIM, né, de uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade é o quê? É que uma lei, uma lei seja declarada inconstitucional. É claro, o pedido a gente já sabe qual que é. Né? Mas o fundamento jurídico é por quê? Né? Por que ela é inconstitucional? Então você tem que explicar. Então, o primeiro requisito indispensável à petição inicial é a indicação dos dispositivos sobre os quais versa a ação, bem como os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada um deles. Perfeito. Tá? Perfeito. Se você não apresentar isso na petição inicial, sua petição inicial está fadada ao indeferimento. Né? Ao indeferimento. Tá? D de dado. Nós já sabemos que está errada, né? O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade se sujeita à observância do prazo decadencial de 20 anos a contar da publicação do ato ou lei que se pretende arguir a inconstitucionalidade. Não, falso, isso aqui não tem prazo, né? Não tem prazo, não tem nada a ver, tá? Então não existe esse prazo decadencial de 20 anos. Ah, passou 20 anos daquela lei, então não pode mais declarar inconstitucionalidade. Não, falso, tá? Falso. Você estabelecer esse prazo decadencial seria uma violação à soberania da Constituição. Né? No nosso país não existe chefe supremo, né? Como a gente já sabe. A única coisa suprema no nosso país é a Constituição Federal.
Então, você estabelecer esse prazo decadencial, depois vocês devem trabalhar em civil a diferença entre prescrição e decadência, vocês devem ver lá, eu não vou dar spoiler aqui, eu digo apenas que é uma aula bem legal, uma aula bem legal, né? O aluno, via de regra, o primeiranista, ele tem dificuldade de entender, né, a diferença entre prescrição e decadência. Com o tempo vai ficando mais claro, ou não, né? Ou não. Tá? Mas é uma aula bem legal. Não percam e depois vocês me contam como foi, tá? Não vou dar spoiler, mas é extremamente importante, tá? Você saber a diferença entre prescrição e decadência, tá? Você aprende na parte geral de direito civil, e parte geral porque isso vale para todo direito, né? Em direito tributário a gente trabalha com prescrição e decadência, direito penal, prazo prescricional, né? Enfim. São institutos jurídicos extremamente importantes. Então, não existe esse prazo decadencial, tá? Não existe esse prazo decadencial. Quer dizer, passou 20 anos da lei em vigor, você não pode mais pedir, você não pode mais entrar com a DIN. Não, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, ok? Vamos para a próxima. A decisão judicial que declara essa aqui é fácil, né? A decisão judicial que declara a inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso, sistema americano de controle de constitucionalidade, tem eficácia erga omnes e efeito ex tunc. Letra A. Letra B, tem eficácia erga omnes e efeito ex nunc. Nem precisa ver qual efeito é o correto, né? Por quê? Porque as decisões judiciais em sede de controle de constitucionalidade em caráter difuso têm eficácia inter partes, né? Inter partes. Então, não possui eficácia erga omnes. Lembrando, erga omnes significa eficácia para todos, né? Eficácia erga omnes vale para toda a sociedade. Não. O controle difuso, a decisão judicial tem eficácia apenas inter partes, vale apenas para as partes do processo, tá? D, somente pode ser proferida em sede de tribunal? Não, qualquer juiz, até mesmo o juiz de Caçapava, até mesmo o juiz de Tremembé, tá? De Tremembé, pode declarar a nível de controle difuso de constitucionalidade alguma norma inconstitucional. Tá? No controle difuso, todas as autoridades judiciárias do país têm competência para reputar inconstitucional alguma norma jurídica. Claro, sempre no controle de constitucionalidade difuso. Somente pode ser proferida por tribunal? Não, o juiz aí de Caçapava pode, sem problema nenhum. Tá? E está sujeito ao reexame necessário? O que é reexame necessário, gente? O que é reexame necessário? De regra é o seguinte, quando o Estado perde, né, quando você tem uma ação em que o Estado perde, a lei, o Código de Processo Civil, via de regra, né, na grande maioria das vezes, estabelece que se a outra lei que faz isso também é a lei de... Oh, meu Deus, qual é? Lei de Execução Fiscal, né? A Lei de Execução Fiscal número 6.700 e qualquer coisa. Tá? A Lei de Execução Fiscal também faz isso. Mas ela diz o seguinte, quando o Estado perde, né? Quando o Estado perde em juízo, ele não precisa nem apelar da decisão, porque o próprio juiz aí de Caçapava já manda o processo para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça reexamine a decisão do juiz. Tá? Reexamine a decisão do juiz. Isso é reexame necessário. Ou seja, a sentença que o juiz de primeiro grau deu, ela obrigatoriamente precisa ser revista, mesmo que nenhuma parte entre com apelação, ela obrigatoriamente precisa ser revista pelo tribunal. Isso acontece via de regra em alguns tipos de decisão em que o Estado perde, tá? Não é o caso, tá? Não é o caso. Então, alternativa correta, alternativa C, vamos para frente. Tá? Próxima. Diante do sistema de controle de constitucionalidade estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil e consideradas a legislação e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes, assinale a alternativa correta. Né? Vamos ver aqui. Vamos lá.
A ação direta, essa tá fácil também, eu acho, tá? A ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade constitui meio de controle de constitucionalidade prévio realizado pelo Poder Judiciário? Errado. Controle prévio, gente? Não. A ADIM é um controle do Poder Judiciário repressivo, né? Um controle repressivo. Tá? Você só entra com a ADIM quando a lei já está em vigor. Né? Já está em vigor. Então, a ação direta de inconstitucionalidade é um instituto de controle de constitucionalidade, sim, realizada pelo judiciário, sim, mas não é prévio. Tá? Ele é posterior, ele não é preventivo, ele é repressivo. Tá? Então, alternativa A, alternativa errada. Minha cachorra está chorando, eu já vou sair, vou sair com ela já para fazer as coisinhas dela. B. Por conta do princípio da separação dos poderes, o presidente da República não realiza controle de constitucionalidade. Falso. O presidente da República também participa, né? Também participa do controle de constitucionalidade. Ele faz isso através do poder que ele tem de veto, né? O veto, quando é um veto jurídico, o veto que se dá com motivação jurídica, é um veto que pode levar, sim, em consideração vícios, né? No processo legislativo. Então, o presidente da República ele realiza, sim, um controle preventivo, um controle prévio de constitucionalidade. Tá? C. Não é admitida a fungibilidade entre ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Falso, nós falamos sobre isso na aula, né? É sim admitida a fungibilidade entre ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? D. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio mais eficaz de sanar a lesividade. Falso. É verdadeiro, desculpa, tá? Alternativa D, alternativa verdadeira, porque ela repete, né? Ela transcreve tudo aquilo que está escrito lá no artigo 4º, artigo 4º, parágrafo único, parágrafo 1º, desculpa, da lei que regula a ADPF. Tá? Então existe uma lei que regulamenta, né, a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. No seu artigo 4º, parágrafo único, ela estabelece exatamente isso. É uma transcrição. Mas, mesmo que você não conheça, mesmo que você não saiba, você conseguiria deduzir, né, por eliminação. E, vamos para E? A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, a ADIM e a ADECOM, não possuem os mesmos legitimados para sua proposição. Falso. O rol de legitimados nas 4 ações, ADIM, ADPF, ADECOM e ADINO, né? ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADECOM, ação declaratória de constitucionalidade, e ADINO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, as 4 possuem os mesmos róis, o mesmo rol de legitimados. Então a alternativa E está correta. Mesmo que você não soubesse, você poderia, por eliminação, marcar a alternativa D. Só para mostrar para vocês, ó, vamos para cá, eu até selecionei, vamos lá na internet aqui, tá? Lei 9.882, tá? Lei 9.882, que é a lei que dispõe sobre o processo e julgamento da ADPF, tá? A DPF. Então ela vem aqui, ó, no artigo 4º, ela diz no parágrafo 1º, não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então você vê que a DPF ela tem natureza subsidiária, né? Subsidiária. Tudo bem? Gente, vamos para a próxima? Eu acho que era só isso. Não, tem mais. Tem mais. Tá? Alternativa correta, alternativa D. Vamos para frente. Estamos acabando. Após longa tramitação processual, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, considerou inconstitucional, com efeitos ex tunc, ou seja, retroagindo, né, retroagindo até a data inicial, a Lei Federal X. João
que fora vencido em uma relação processual com base justamente nesse diploma normativo, então ele entrou com uma ação pelo controle difuso de constitucionalidade, perdeu, né, solicitou que um renomado jurista emitisse um parecer a respeito dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação àquela sentença que lhe fora desfavorável. À luz da sistemática vigente, assinale a opção que representa a resposta correta. Então, olha só. Essa pergunta aqui, eu não sei se vai ficar legal para vocês, porque ela tem muita coisa de direito processual que vocês ainda não tiveram, tá? Então, eu não sei se vocês vão... Eu tive um trabalho de selecionar questões que falam sobre as matérias que nós já estudamos, mas que não entrassem muito em outras competências, em outras matérias que vocês ainda não tiveram. Essa aqui eu não sei se vocês vão conseguir entender. A princípio, o princípio do juiz natural impede que a decisão proferida pelo STF produza efeitos em outras instâncias do Poder Judiciário. Não, é falso, né? Porque as decisões do Poder Judiciário, do STF, elas podem ter natureza vinculante, inclusive, né? Como é o caso da decisão em sede de ADIM, por exemplo, né? B. A decisão proferida pelo STF somente produzirá efeitos erga omnes, alcançando João, caso a Lei Federal X seja suspensa por resolução do Senado Federal. Nossa, não tem nada a ver, né? Como o STF declarou a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, todas as sentenças proferidas com base na Lei X foram automaticamente desconstituídas. Falso, tá? Isso aqui tá errado. Tá errado. Tá? Se você não domina, seria um erro compreensivo de vocês, compreensível. Se você não domina o direito processual, você poderia até marcar isso aqui por equívoco, tá? Para vocês seria um erro excusável, porque vocês realmente não conhecem, né? Vocês não tiveram essa matéria. Mas é o seguinte, uma sentença, ela está constituída, né? Ela não pode ser desconstituída automaticamente. Para que ela seja desconstituída, é necessário provocação. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, o que o João vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa decisão do Supremo Tribunal Federal e apresentar para o juiz mediante recurso. Ou, caso a sentença tenha transitado em julgado, existe um mecanismo para desconstituir uma sentença transitada em julgado, que é a ação rescisória. Vocês vão estudar isso em direito processual. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. A decisão proferida pelo STF não produz efeitos automáticos em relação à sentença desfavorável ao João, sendo necessária a interposição de recurso, caso não tenha transitado em julgado, né? Ou o manejo de ação rescisória, se aquela sentença já transitou em julgado. Tá? E por fim, a alternativa E, ainda que a sentença desfavorável a João tenha transitado em julgado, ela é inoponível, né? Não pode fazer nada frente à decisão do STF, né? A não ser que tenha dado origem a uma súmula vinculante. Nossa, falso, isso aqui é teratológico, tá? Absurdo. Essa aqui eu acho que eu falhei um pouco, tá? Essa questão ela acaba envolvendo alguns institutos de direito processual que eu acho que vocês ainda não dominam. Por fim, acho que essa aqui é a última, né? É a última. Vamos ver aqui, ó. É correto afirmar que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma de lei complementar? Não, na forma de uma ação judicial. Né? Uma ação judicial. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma lei, é uma ação judicial, que pode examinar não só lei complementar, mas lei ordinária, pode, enfim, pode examinar decretos-leis, né, anteriores à Constituição, enfim, tá? B. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos, eficácia erga omnes, e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, ou seja, todos os juízes a partir de agora têm que decidir de acordo com o Supremo Tribunal Federal, e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, judicial, estadual e municipal, correto, né? Perfeito. Então, o Supremo Tribunal Federal normatiza, né, e harmoniza a interpretação daquela matéria, e isso possui natureza vinculante de caráter erga omnes.
Alternativa C, o Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Gente, o erro está aqui, está na continuação. E em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Não são em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Sempre desconfiem desses advérbios de intensidade, né? Todos, nenhum, sem advérbios de intensidade, sempre, nunca, né? Então, de intensidade, de quantidade. Cuidado, tá? Sempre, nunca. No direito nada é preto e branco, né? Quase nunca você tem algo preto e branco, né? O direito é em tons de cinza. Então, essas palavras sempre, nunca, nenhum, né? Todos, são palavras que geralmente contemplam a alternativa incorreta. Não vou dizer que sempre, mas via de regra, tá? Você tem aí uma alternativa incorreta. D. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando do poder legislativo, para fazê-lo em 30 dias. O erro aqui está no estabelecimento de prazo para o poder legislativo, né? O Supremo Tribunal Federal não tem poderes para dar prazo para o poder legislativo fazer nada, né? Isso seria, o próprio Supremo Tribunal Federal entende que fazer isso seria uma ofensa ao pacto, né, da separação dos poderes. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para dar prazo para o legislativo fazer nada. Ele tem como apontar ali uma omissão, ele tem como apontar ali que existe algo a ser suprimido, mas o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada no sentido de que ele não tem competência, para estabelecer prazo para o poder legislativo. Tudo bem? Certo, gente? Foi um prazer enorme estar com vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Se vocês quiserem, próxima aula eu pego mais. Teve uma pergunta ali que eu meio que me embananei, desculpe, tá? Quem sabe faz ao vivo, né? E ao vivo a gente tem esses problemas, eu não vou editar, deixa como tá mesmo, né? Todo mundo, eu errei, todo mundo erra, faz parte, tá? Vivendo e aprendendo. Só cuidado ali, tá bom? E estarei disponível no chat. Um grande abraço a todos vocês, tá? Fiquem bem aí, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Amanhã a gente continua, né? E não se esqueçam, amanhã o nosso tema do dia é lockdown, tá? Lockdown, ok? Então não se esqueçam. Grande abraço para vocês e até mais.